Ministério Público notifica a distribuidora Enel enquanto 300 mil pessoas continuam sem luz em São Paulo. Ministro da Educação diz que primeiro dia de Enem não será anulado por causa de vazamento da prova na internet. Mais um grupo de estrangeiros sai da região da guerra do Hamas com Israel, mas brasileiros continuam para trás. Forças Armadas brasileiras iniciam operação nos portos e aeroportos contra o crime organizado do Rio e São Paulo. Ministro da Fazenda Fernando Haddad pede união dos três poderes para o país conseguir zerar as contas. Novidade na lista de Fernando Diniz é a estreia do garoto Hendrick na seleção brasileira. Paciente com Parkinson há 30 anos consegue andar graças a um implante na coluna. E num país com tantos pacientes de saúde mental como o Brasil, não dá para esquecer que hoje é o Dia Mundial do Riso. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O conflito na faixa de Gaza chega próximo de completar um mês e a intensidade dos ataques israelenses tem aumentado diariamente. O número de mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Hamas e Israel passou da marca dos 10 mil. O que parecia ser apenas mais um dos inúmeros conflitos que acontecem na região há quase meio século tem tido cada vez mais capítulos dramáticos. A guerra entre Israel e os terroristas do Hamas está próximo de completar um mês e os ataques do lado sionista têm seguido o protocolo das forças de defesa do país. Isso porque, como forma de estratégia, o exército israelense se utiliza da intensidade progressiva, ou seja, a cada dia os ataques vão aumentando até deixar a região devastada. Hoje, um ataque aéreo israelense atingiu um prédio no complexo hospitalar Al-Shifa, em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o bombardeio matou um palestino e feriu vários outros. De acordo com as informações, o complexo atingido acolhia 170 feridos e centenas de outros palestinos deslocados. Mas não só por céu os domínios ocorrem. Os militares israelenses anunciaram que suas forças cercaram totalmente a cidade de Gaza e estavam realizando uma operação significativa na região. As tropas israelenses que fazem a incursão por terra na faixa de Gaza dividiram o território em duas partes. O norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. O porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, afirmou em sua coletiva diária que, a partir de agora, existe o norte e o sul de Gaza, em uma indicação de que o domínio israelense na região pode durar muito mais tempo do que o imaginado. Hagari disse também que o país está realizando um grande ataque à infraestrutura terrorista, tanto por terra quanto por ar. Um esforço cada vez maior para encontrar os líderes do Hamas. Mas, enquanto não os encontram, a população local e estrangeiros estão sofrendo. Depois de um final de semana de intenso bombardeio, a passagem de estrangeiros pela cidade fronteiriça de Rafah, entre a faixa de Gaza e o Egito, foi reaberta. No domingo, as autoridades do Cairo suspenderam a emissão de novas listas e mantiveram os portões do posto de Rafah fechados. O motivo, que não foi alegado oficialmente, foi o ataque de Israel a ambulâncias com feridos rumo ao Egito. Com isso, o grupo coordenado pelo Itamaraty terá mais dias de angustiante espera nas cidades de Rafah e Khan Yunis, já que até agora, nas listas liberadas, não há nenhum nome de brasileiro. O caos e o medo têm preocupado ainda mais as autoridades, já que muitas outras pessoas inocentes podem morrer no conflito. E com isso, a semana se inicia da forma como a anterior acabou, com líderes mundiais
pedindo a interrupção do conflito. Um deles, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, chegou a dizer que estava muito preocupado com a interrupção das comunicações e os relatos de pesados bombardeios. O presidente americano Joe Biden abordou nesta segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a possibilidade de pausas táticas do exército israelense na faixa de Gaza. A Casa Branca divulgou um comunicado de que essa possibilidade seria para dar aos civis oportunidades de sair de maneira segura das zonas de combate e garantir que a ajuda chegue aos que precisam, além de permitir possíveis libertações de reféns. Mas o comunicado não revelou qual foi a conclusão da conversa. As Forças Armadas iniciaram hoje a operação da garantia da lei e da ordem nos portos e aeroportos do Rio e São Paulo e das fronteiras. Até o dia 4 de maio do ano que vem, a GLO contra o crime organizado será executada por mais de 3.000 militares. A atuação é para conter facções criminosas, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os militares vão atuar nos portos do Rio e de Itaguaí e de Santos, em São Paulo, além dos aeroportos de Guarulhos e do Galeão, no Rio. As ações incluem a segurança do Lago de Itaipu, localizada em Mato Grosso do Sul e Paraná. O uso das Forças Armadas para a GLO, a garantia da lei e da ordem, em portos e aeroportos foi autorizada por decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos ministros da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que a operação vai colocar sob comando dos militares áreas que já são de administração federal. As Forças Armadas vão atuar nas operações de segurança desses portos e aeroportos até maio do ano que vem. Na GLO em vigor também está previsto que os ministros da Justiça e da Defesa apresentem um plano de modernização tecnológica focado em portos e aeroportos e fronteiras. O objetivo é dar mais eficiência à atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e das Forças Armadas, respeitando as competências de cada corporação. A PF e a PRF foram acionadas para dar suporte às ações da Marinha, da Aeronáutica e do Exército durante a GLO. A ideia é que as forças atuem em conjunto tanto em ações ostensivas quanto de inteligência no combate ao crime organizado. Um dos principais aeroportos do país, o de Guarulhos, liga São Paulo a 52 destinos domésticos e 47 internacionais, com capacidade para receber até 50 milhões e 500 mil passageiros por ano. De outubro do ano passado até setembro deste ano, circularam por ele 19 milhões de pessoas, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Já o Galeão tem voos diretos para 12 destinos nacionais e 19 internacionais, com capacidade para receber 37 milhões de passageiros anualmente. No último ano, porém, transportou apenas 3 milhões de passageiros. Os fortes ventos que atingiram 70 km por hora causaram uma tempestade de areia em Manaus, capital do Amazonas. A enorme quantidade de poeira foi registrada ontem em diversos vídeos feitos por moradores. Junto com a fumaça das queimadas e a forte seca que atingiu o estado, a tempestade encobriu prédios, invadiu imóveis e prejudicou a visibilidade nas ruas. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia afirmou que tempestades como essa são comuns nesta época do ano. O Amazonas está passando por um período de transição entre uma estação com pouca chuva e outra mais chuvosa. Desta vez choveu pouco, mas a ventania causou estragos. O município chegou a registrar 3 ocorrências de casas que perderam o telhado. Os ventos ainda causaram danos à rede elétrica de Manaus, afetando o fornecimento de escolas que aplicavam as provas do Enem. A previsão do CECIPAM é que novas tempestades de areia acontecerão neste e no próximo mês de dezembro. Outro fenômeno comum aconteceu hoje em Nova Delhi, capital da Índia. A cidade amanheceu nesta segunda-feira coberta pela poluição. Uma poluição atmosférica chamada smog, que mata centenas de milhares de pessoas todo ano.
A capital da Índia, normalmente asfixiada pela contaminação, experimenta a cada outono um ar quase irrespirável quando começa a chegar a fumaça das zonas rurais próximas, onde agricultores realizam queimadas controladas. A fumaça, chamada de smog, neologismo em inglês que junta fumaça e névoa, é considerada responsável por centenas de milhares de mortes prematuras por ano. Autoridades municipais decidiram que as escolas vão permanecer fechadas pelo menos até 11 de novembro e que estão proibidas as atividades no setor da construção civil. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, o uso de veículos privados vai ser restringido por uma semana, como já foi feito 3 vezes entre 2016 e 2019. Durante o período, carros com placas pares e ímpares só vão poder circular em dias específicos. De acordo com uma empresa especializada na medição da contaminação do ar, os níveis das mais perigosas partículas PM2,5 estavam nesta segunda 12 vezes acima do máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pede união dos 3 poderes para o país conseguir zerar as contas. E ainda, Ministério Público notifica a distribuidora Enel enquanto 300 mil pessoas estão sem luz em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu nesta segunda-feira compromisso dos 3 poderes para equilibrar despesas e receitas do governo para alcançar o déficit zero no ano que vem. A declaração foi dada no evento realizado por membros do mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que é possível reduzir a taxa de juros no Brasil. Para isso, ele afirmou que vai continuar trabalhando com o Banco Central para alcançar um juro civilizado. O titular do Ministério da Fazenda afirmou que a reforma tributária que tramita no Congresso não é perfeita, mas melhora o cenário econômico do país. Afirmou ainda que as pautas ligadas à economia verde e à desoneração das exportações podem ser grandes apostas para o Brasil aumentar a arrecadação. O Brasil está num momento interessante, que ele está sendo visto como um dos países de matriz energética mais limpa do mundo. Daqui a pouco vão se erguer barreiras não tarifárias ou não tarifárias envolvendo a questão dos produtos verdes. Ou seja, quanto menos carbono vamos dizer, inserido num produto, mais valor de mercado ele vai ter. E a reforma tributária também terá um impacto importante nisso, porque a desoneração das exportações é definitiva. Hoje você sabe que uma indústria, às vezes, para reaver um crédito de ICMS, leva anos de produtos exportados. E agora ela não vai nem pagar. Então não vai ter que reaver. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu compromisso dos 3 poderes para equilibrar despesas e receitas e alcançar o déficit zero projetado pela equipe econômica para o Brasil no ano que vem. O ministro provocou o judiciário ao apontar que as decisões do STF têm impacto direto na economia do país e disse que é necessário que todos os poderes estejam comprometidos com esse objetivo. Haddad tem evitado fazer novos diagnósticos após o presidente Lula ter dito que dificilmente o Brasil conseguirá alcançar a meta de zerar o déficit no ano que vem. Já Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que Haddad se comprometeu a continuar trabalhando para igualar receitas e despesas. E caso o país não consiga esse resultado, cortes foram previstos na nova regra fiscal aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o ministro Haddad ratificou, em reunião conosco e publicamente, que vai continuar perseguindo o déficit zero. O ministro Haddad tem que conseguir continuar buscando alternativas para déficit zero. O nosso foco é continuar trabalhando incansavelmente para atingir. Se não atingir, não é porque não quer, é porque não conseguiu mesmo. E se não conseguir mesmo, tem as consequências do arcabouço, que serão aplicadas. Não existe essa vontade nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário de uma lei aprovada ser descumprida, porque eu penso diferente. Arthur Lira disse ainda que a proposta que limita o tempo de mandato dos ministros da Suprema Corte, que tramita no Senado, não tem consenso na Câmara e poderá não ser votada.
Lira defende que a mudança mais relevante para buscar equilíbrio entre os poderes é mudar quem pode ou não ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Não pode, não deve um tema ser aprovado na Câmara com 480 votos favoráveis, ser aprovado no Senado com 75 de 80 e um partido com um representante entrar com a ADI. E essa ADI é julgada no Supremo e muitas vezes um parlamentar modifica a vontade de 500 e tantos. Então nós temos que apresentar, eu já propus ao presidente Pacheco que o Congresso apresente que nós temos que subir o sarrafo da proposição de ADIs. Ou seja, partido político para apresentar a ADI, respeitar a democracia, e democracia é a vontade da maioria, ele tem que pelo menos ter 20% ou apoio de 20% para propor que aquela lei aprovada pela sua totalidade seja modificada. O Ministério Público vai investigar uma possível omissão da Enel no caso da falta de energia desde a última sexta-feira. Desde o dia em que desabou uma tempestade na região, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz, o que provocou, além de muito desconforto, vários prejuízos. E pelo menos 300 mil moradores continuam no escuro. Sem contar que, além do risco de faltar água pela falta de energia, a Prefeitura da capital espera o apoio da distribuidora para remover das ruas pelo menos 125 árvores que caíram durante o temporal. O Ministério da Justiça vai notificar a Enel para que a distribuidora dê explicações sobre o ocorrido e informar qual é seu plano de contingência diante de eventos climáticos extremos, com detalhamento claro das ameaças, a resposta imediata ao problema, os prazos de conclusão, os recursos e pessoal envolvido com a solução do problema e os cronogramas de atendimento imediato e a médio prazo. Já o Ministério Público de São Paulo vai investigar quais os motivos que levaram tantos consumidores a ficarem sem energia elétrica e a quantidade de funcionários que a empresa, que atende 24 municípios no estado, tem para demandas urgentes. O corte de energia chegou a afetar 2 milhões e 100 mil consumidores. Um problema crônico que não vai se resolver agora e que pode até piorar se mudanças não forem feitas no modelo do setor elétrico, segundo o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, que inclusive avisou a Enel de que se houvesse um ciclone extratropical, São Paulo poderia ficar uma semana sem luz. Para garantir que São Paulo não passe novamente pelo caos enfrentado desde sexta, é necessário avançar em 3 dimensões do problema: investimentos, recursos técnicos e política-regulação. E até mesmo a repensar a natureza pública ou privada de empresas que prestam serviços essenciais, como luz e água. Ao mesmo tempo, na avaliação do próprio sindicato, a Enel abusou da redução de quadro de funcionários, o que trouxe consequências para os consumidores. Em 2019, por exemplo, o número de empregados próprios da Enel era de 7.700 e passou para 3.900 atualmente. O universo de clientes atendidos pela elétrica italiana cresceu 7% na região metropolitana de São Paulo. E a soma desses cenários resulta em outra mudança que pode influenciar a capacidade da empresa de responder às situações de emergência. Em 2019, a Enel tinha um empregado para cada grupo de 307 clientes. Hoje, cada funcionário trabalha para atender 511. No caso de uma privatização, ainda de acordo com o sindicato, se nenhuma empresa topar realizar as manutenções preventivas que precisam ser feitas, com um corpo de pessoal técnico capaz de avaliar e responder de forma imediata quando houver um problema e com as trocas de equipamentos velhos que forem necessárias, a questão da restatização pode ser posta na mesa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje mais cedo que o estado de São Paulo não está preparado para lidar com os eventos climáticos extremos e evitou culpar a Enel pela falta de luz em diversos bairros. Ele propôs alterações no modelo de contrato firmado entre empresas do setor e a União, ente detentor do poder concedente e que firma tais acordos.
E ainda disse que vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem os cidadãos e os comerciantes prejudicados pela demora em religar a luz. Aliás, os cidadãos que tiveram prejuízo com o apagão podem pedir indenizações. As concessionárias de energia elétrica podem sim ser responsabilizadas, já que a queda de energia pode ter implicações diversas, como desperdício de alimentos e outros itens que dependiam do funcionamento adequado de equipamentos no momento e até queima de equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos. E devido à falta de energia elétrica, uma dona de casa perdeu 11 caixas de um medicamento de alto custo usado pelo filho para tratar um problema na glândula hipófise e que precisa ser armazenado sob refrigeração entre 2 e 8 graus, protegido da luz nas prateleiras da geladeira. Segundo ela, em farmácias convencionais, cada caixa pode ser comprada por cerca de R$ 300. Agora, ela terá que esperar o próximo mês para conseguir retirar tudo de novo no SUS. E o apagão também direcionou a atenção aos planos do governo paulista de privatizar a Sabesp. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que o contrato terá um modelo diferente do adotado no setor elétrico. O governo, segundo Tarcísio, continuará como um dos principais acionistas e não deixará que o preço da conta de água seja reajustado. Hoje deveria acontecer uma audiência pública para discutir a privatização, mas a Justiça do Estado suspendeu, alegando que ela foi marcada na última quarta-feira, ou seja, sem um prazo suficiente para divulgação. Uma nova data agora será remarcada. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores ainda repercutiram os resultados do relatório de emprego dos Estados Unidos e pela expectativa por novos dados da inflação brasileira e pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,16%, encerrando em R$ 4,88 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,23% aos 118.431 pontos. O turismo nacional já faturou mais de 120 bilhões de reais neste ano. A estimativa é que o setor deva crescer 11,5%. O Ministério do Turismo informou que o setor já registrou entre janeiro e agosto deste ano cerca de 12 bilhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento da FEComércio de São Paulo, o turismo nacional acumulou um faturamento de mais de 121 bilhões de reais somente nos 8 primeiros meses deste ano. A pesquisa ainda projeta que o turismo nacional deverá ter um crescimento de 11,5% em 2023 em relação ao ano passado, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19. Segundo a FEComércio, a explicação se deve ao maior investimento dos brasileiros em viagens, o que tende a manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente neste fim do ano. A volta da agenda do mercado de turismo corporativo com feiras e eventos também é um dos motores que alavancam os números. Somente no mês de agosto, as empresas de transporte aéreo de passageiros obtiveram o maior registro de receitas da série histórica, iniciada em 2011. Os números apontam que foram movimentadas mais de 8 milhões de pessoas no período, com receitas que giraram em torno de 4 bilhões de reais, uma alta de 17,1% em relação a 2022. Já entre os meios de hospedagem, o avanço foi de 9,8% e faturamento foi de 1 bilhão e 600 em agosto. E a seguir, ministro da Educação diz que primeiro dia de Enem não será anulado por causa de vazamento da prova na internet. E ainda, paciente com Parkinson há 30 anos consegue andar graças a um implante na coluna. Pela segunda vez, o governo federal prorrogou o prazo de implantação da nova carteira de identidade. Todos os estados deveriam emitir a nova carteira de identidade a partir desta segunda-feira, mas algumas unidades da federação ainda não conseguiram adequar os sistemas. Por isso, o governo federal prorrogou mais uma vez
o prazo para que o novo modelo seja implementado. Desta vez, os estados terão até janeiro do ano que vem para fazer as alterações necessárias. Até o momento, 12 unidades da federação imprimem a nova identidade e, segundo o Ministério da Gestão e Inovação, 2 milhões de documentos já foram emitidos. A nova carteira de identidade não tem um número próprio e unifica o RG em todas as unidades da federação através do número do CPF. Ela será emitida no modelo digital e físico, como já ocorre com a carteira de habilitação, e não inclui a informação sobre o gênero do cidadão, nem distinção entre nome e nome social. A nova identidade contém um QR Code para que o agente público possa validar as informações e localizar o documento em caso de furto ou roubo. Além disso, a carteira de identidade tem um padrão internacional que garante que ela possa ser utilizada em viagens no mundo todo. Quem já tem o documento de identidade antigo não precisa trocar agora. Ele segue válido até 2032. A concessionária espanhola Aena, que administra o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pediu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para proibir os jatinhos na pista principal. A medida foi tomada depois de vários incidentes com aeronaves de pequeno porte que tiveram que paralisar totalmente o aeroporto. Só na semana passada foram registradas 3 ocorrências e milhares de pessoas prejudicadas com o cancelamento dos voos. A concessionária afirmou que pretende destinar a pista principal somente aos voos comerciais e jatos de grande porte. O ministro da Educação, Camilo Santana, negou o cancelamento da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste final de semana, o INEP acionou a Polícia Federal para investigar a imagem de uma prova que circulou nas redes sociais antes da abertura dos portões. A imagem vazada mostra a página da redação com o tema que realmente caiu na prova. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil e seus textos motivacionais. Até o momento, ainda não se sabe o responsável por cometer a fraude e publicá-la nas redes sociais. Por meio da assessoria de imprensa, o INEP, ao saber da possível irregularidade, disse que o procedimento foi cumprido e encaminhado à Polícia Federal. De acordo com o balanço do Ministério da Justiça no painel de dados operacionais do exame, 15 pessoas foram presas ou tiveram os celulares apreendidos por utilizarem o aparelho na hora da prova. De acordo com a pasta, as ocorrências foram pontuais e a polícia está investigando para dar uma resposta. Além das prisões, mais de 4.000 pessoas foram desclassificadas por algum tipo de cola na hora do exame. Mesmo com o número de prisões e desclassificações, os organizadores da prova consideram os resultados deste primeiro dia como positivos. Na manhã desta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto para tratar sobre refinanciamento de dívidas para alunos financiados pelo FIES. A proposta prevê desconto de até 100% em juros e multas. De acordo com o ministro, a partir de amanhã, qualquer pessoa que tenha contrato com o FIES poderá renegociar as suas dívidas pelo telefone ou em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A primeira-dama Rosângela Silva Janja quer ter um gabinete no Palácio do Planalto. O plano foi descartado por conselheiros de Lula, que viram risco de atrair a fúria da oposição. Mas Janja contestou a decisão ao afirmar que a primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete oficial. Live com ministros e influenciadores. Janja ganha mais espaço no governo para divulgar ações. Em quase 2 horas de conversa, a socióloga paranaense também falou sobre os desafios para ampliar o número de mulheres na política e o incômodo ao ver reuniões em Brasília dominadas por homens. Em 10 meses no poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu 3 mulheres que ocupavam postos chaves: Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, Ana Moser, do Ministério dos Esportes, e Rita Serrano, da Presidência da Caixa Econômica Federal, para abrigar outros nomes indicados por caciques do Congresso.
Não é porque eu sou mulher do presidente que vou falar só de batom, desabafou antes de dizer que prefere ser chamada de você em vez de senhora. Questionada pelo jornalista do jornal o Globo sobre o que diria a quem afirma que, por não ter sido eleita, não deveria se meter em política, Janja respondeu que não se incomoda e acrescentou que quem faz essa crítica não enxerga o mundo em que vivemos hoje. Na entrevista, ela afirmou que vai continuar ao lado do presidente porque acha que esse é o papel que tem que desempenhar. Segundo Janja, não é uma questão de ser eleita ou não. Existem ministros que concorreram e ganharam a eleição ao Senado ou à Câmara, mas a maioria não foi eleita e está lá. A primeira-dama disse que falam muito por ela não ter um gabinete, mas precisamos recolocar essa questão. Então, Janja disse que nos Estados Unidos a primeira-dama tem. Tem também agenda, protagonismo e ninguém questiona, acrescentou a primeira-dama. Ela indagou porque se questiona no Brasil. Vou continuar fazendo o que acho correto, disse Janja. Sei os limites. Eu quero saber das discussões, me informar, não quero ouvir de terceiros. Falaram que fui a única primeira-dama que entrou com o presidente no dia da reunião do G20. Entrei porque ele não soltou da minha mão e falou: você está comigo e vai entrar comigo. Eu me sinto segura, afirmou a primeira-dama brasileira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu que vai concorrer à reeleição presidencial que acontecerá no ano que vem. O objetivo é liderar o país durante o seu período mais perigoso em décadas. Já são 24 anos no poder, sendo assim o mais longevo de todos que já ocuparam o cargo. E se vencer, ficará no comando da Rússia até 2030. Agora você vai acompanhar uma evolução na medicina que pode salvar muitas pessoas. Isso porque um implante revolucionário realizado na medula espinhal fez com que um paciente com Parkinson há 30 anos pudesse andar quase normalmente. O que antes era uma incógnita para a medicina, agora pode ser a salvação para aproximadamente 4 milhões de pessoas. Esse é o número de quem tem a doença de Parkinson no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, o número pode dobrar até 2040. Mas tudo pode mudar com o novo implante revolucionário. O tratamento foi desenvolvido por pesquisadores suíços que já haviam usado implantes na medula espinhal para ajudar várias pessoas a voltar a andar. O paciente Mark, um homem de 62 anos que vive na França, sofre de mal de Parkinson há aproximadamente 30 anos e, assim como mais de 90% das pessoas com Parkinson avançado, Mark tem grande dificuldade para caminhar. A equipe suíça de pesquisadores implantou um sistema complexo de eletrodos chamado neuroprótese em pontos-chaves ao longo da medula espinhal de Mark. Essa neuroprótese tem 2 papéis fundamentais. Além de enviar um estímulo elétrico para provocar o movimento, ela também teve de assumir o papel do cérebro na geração desses estímulos no momento adequado, para que o movimento resultante correspondesse aos desejos do paciente. Com isso, foi possível a volta dos movimentos de Mark. A neuroprótese foi testada primeiro em primatas e depois implantada em Mark, que a usa há aproximadamente 8 horas por dia há quase 2 anos. Ele disse que agora consegue andar com muito mais facilidade e que até planeja uma viagem ao Brasil. Ainda assim, completou, o esforço exige concentração, principalmente ao subir escadas. Mark ainda disse que pode andar de um ponto a outro sem se preocupar em como ele chegará lá, além de poder finalmente ter a liberdade de fazer coisas que não conseguia imaginar há 30 anos, como, por exemplo, uma simples compra no mercado. Após esse sucesso, a equipe suíça ampliou seu experimento para um grupo de 6 pacientes com Parkinson. Contudo, o implante é bastante caro, o que limita o acesso de muitos pacientes.
Mas só de ter tido um sucesso grande, pode ser que investimentos sejam feitos e o serviço seja espalhado pelo mundo com um valor mais acessível. A seca histórica que assola a região amazônica revelou 4 sítios arqueológicos em diferentes pontos do estado do Amazonas, sendo 3 deles totalmente desconhecidos e de grande relevância. Para documentar e promover ações de fiscalização e registro desses bens, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional instituiu um plano emergencial para preservar o patrimônio cultural e ambiental da comunidade local. A estiagem já é considerada a pior dos últimos 121 anos, impactando vários estados da Amazônia Legal, principalmente o Amazonas. Com a baixa recorde dos rios, vários municípios ficaram isolados, já que o acesso a eles é exclusivamente via fluvial. O Rio Negro, por exemplo, à altura da capital Manaus, chegou ao seu menor nível, abaixo dos 13 metros. Com o baixíssimo patamar dos cursos d'água, 4 sítios arqueológicos afloraram, sendo um deles já conhecido e outros 3 vistos pela primeira vez. O sítio já conhecido é o da Ponta das Lajes, na capital Manauara, que aflorou pela segunda vez. A primeira havia sido durante a seca de 2010. Com cronologia estimada entre 1.000 e 2.000 anos atrás, o local possui petróglifos, isto é, blocos rochosos nos quais há registros rupestres que representam figuras humanas. Em sua maior parte, as representações são de rostos, que a comunidade local chama popularmente de caretas, mas há também gravuras e uma área de oficina lítica com marcas de amoladores. O sítio das Lajes ainda possui bacias de polimento locais em que, há milhares de anos, povos originários confeccionavam suas ferramentas, como machadinhas. Dentre os 3 sítios até então desconhecidos estão as ruínas do Forte São Francisco Xavier, no município de Tabatinga, no Amazonas, construído durante o século XVIII, às margens do rio Solimões, tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A edificação era a última parada para quem navegava os Solimões rumo aos Andes durante o período colonial, especialmente as embarcações que iam em direção à povoação espanhola de São Pablo de Loreto, no Peru, marcando os domínios da coroa portuguesa na região amazônica. O segundo deles é o sítio Costa do Goiabeira, no município de Anamã, a 160 quilômetros de Manaus. Com a seca foram reveladas urnas funerárias em material cerâmico. E o terceiro dos sítios está localizado no município de Urucará, a 260 quilômetros da capital, às margens do rio Uatumã. Ele é composto de petróglifos, semelhantes àqueles descobertos na Ponta das Lajes, em que se pode ver gravuras feitas em pedras. Classificados como pré-coloniais, os sítios representam o modo de vida de povos que habitavam aquela região no passado. Tanto o sítio de Anamã quanto o de Urucará ainda não estão registrados no CNSA. O IPHAN só teve conhecimento da existência desses vestígios durante a estiagem de 2023, demandando visitas que devem ser feitas em parceria com outras instituições de pesquisa do estado do Amazonas nas próximas semanas. E ainda hoje, novidade na lista de Fernando Diniz é a estreia do garoto Hendrick na seleção brasileira. E também, num país com tantos pacientes de saúde mental como o Brasil, não dá para esquecer que hoje é o Dia Mundial do Riso. O corpo da atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues foi cremado hoje em Cabedelo, município de João Pessoa, na Paraíba. A cremação só ocorreu após um velório restrito à família da artista. Lolita morreu ontem, aos 94 anos de idade, por causa de uma pneumonia. Ela estava há cerca de um mês com a saúde fragilizada. Na semana passada, seu quadro clínico agravou e teve que ser internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, mas não resistiu. A artista nasceu em março de 1929 e estreou cedo, ainda na década de 30, como atriz. Logo aos 21 anos de idade,
Lolita Rodrigues entrou para a história do Brasil. Ela esteve presente no programa de estreia da televisão no país, na TV Tupi, que foi ao ar em 18 de setembro de 1950. Lolita ainda protagonizou inúmeras novelas e esteve no comando de diversos programas de sucesso da TV brasileira. O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, divulgou a lista de convocados para as partidas contra Colômbia e Argentina, válidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A principal novidade da lista é o atacante Endrick, do Palmeiras, de apenas 17 anos. Após cair de vez nas graças da torcida palmeirense e ser reverenciado por todos que acompanharam a virada histórica do Palmeiras contra o Botafogo, enfim chegou a vez do jovem de apenas 17 anos ganhar uma oportunidade na celesta lista de convocados. Aos 17 anos e 108 dias, Endrick foi convocado com a mesma idade de Ronaldo Fenômeno, que tinha 17 anos e 225 dias em 1993, quando recebeu a primeira convocação para a seleção. Dessa forma, o jogador do Palmeiras é o mais novo desde então a receber a chance com a amarelinha. E o atacante está com a moral lá em cima. Reflexo disso foi a fala de Fernando Diniz durante a coletiva. É um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nascido em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Além de Endrick, a lista tem outros 3 estreantes na seleção, também para o ataque. João Pedro, ex-fluminense, que está no Brighton da Inglaterra, Paulinho, do Atlético Mineiro, e Pepe, ex-jogador do Grêmio, que está no Porto de Portugal. No restante da equipe, Fernando Diniz manteve a convocação de jogadores que costuma utilizar. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e Lucas Perry, do Botafogo. Nas laterais, Emerson Royal, do Tottenham, Carlos Augusto, da Inter de Milão e Renan Lodge, do Olympique de Marseille. Os zagueiros escolhidos foram Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Nino, do Fluminense e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Para o meio-campo foram chamados André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, Joelinton, do Newcastle, Rafael Veiga, do Palmeiras e Rodrigo, do Real Madrid. Para o ataque, além de Endrick, foram convocados Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, do Arsenal, João Pedro, do Brighton, Paulinho, do Atlético Mineiro, Pepe, do Porto, Rafinha, do Barcelona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. As principais ausências da lista foram Neymar e Casemiro, que se recuperam de lesão. O Brasil tem 7 pontos após 4 rodadas e é o terceiro colocado das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. A seleção visita a Colômbia no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e depois faz o clássico com a Argentina no Maracanã, no dia 21. O Brasil fez história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Com 205 medalhas conquistadas, o país teve o seu melhor desempenho na história dos Jogos. Seja na ginástica rítmica, na natação, no atletismo, nos esportes mais conhecidos como futebol e judô, nos esportes não tão praticados como beisebol e pelota basca, não faltaram medalhas para o Comitê Olímpico Brasileiro. Ao todo, foram 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Neste PAN, o Brasil sobrou
e chegou ao mesmo segundo lugar geral conquistado em Lima, no Peru, há 4 anos atrás, só que com 34 medalhas a mais. Algumas vieram de forma totalmente inesperada, como a prata no beisebol masculino. O Brasil também ganhou bronze na pelota basca, esporte totalmente desconhecido que tem a mesma lógica do tênis. Disputa entre 2 pessoas em que o objetivo é fazer com que o rival não consiga rebater a bola depois dela tocar uma vez no chão dentro de uma área delimitada. A diferença é que não existe uma rede, mas sim um paredão. O responsável pela medalha foi Filipe Otegui, que nasceu no País Basco francês, mas tem mãe brasileira. O curioso é que ele nunca pisou no Brasil. O país também teve bom rendimento em esportes coletivos, como o ouro no futebol masculino, conquistado pela primeira vez desde 1987, além dos outros ouros no vôlei masculino, no basquete e no handebol feminino, além das medalhas de prata no handebol masculino, no vôlei feminino e no polo aquático masculino. Na ginástica rítmica, o Brasil realmente bailou e foi ao topo do pódio em todas as 8 categorias. Com 5 medalhas, Bárbara Domingos foi a atleta que mais subiu no pódio no PAN. O Brasil também conquistou 27 medalhas na natação, 23 no atletismo e 16 no judô. O PAN de Santiago também foi o último de Isaquias Queiroz, prata na canoagem, e da boxeadora Bia Ferreira, que ficou com um ouro. Os próximos Jogos Pan-Americanos acontecerão em 2027, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Essa será a 3ª vez consecutiva que o evento será sediado na América do Sul. A edição anterior, em 2019, foi em Lima, no Peru. Em 2015, Toronto, no Canadá, foi palco dos Jogos. Uma pesquisa levantou dados preocupantes sobre saúde mental da população brasileira. Nela foi mostrada que de cada 3 pessoas, uma apresenta problemas relacionados à ansiedade, insônia e alteração do apetite. Para ligar o alerta sobre essas doenças silenciosas, hoje é comemorado o Dia Nacional do Riso. Essa pesquisa, realizada pelo Datafolha, demonstrou que a pandemia da Covid-19 foi o principal determinante de uma acentuada piora da saúde mental. De fato, um número crescente de estudos indica que houve um importante impacto, principalmente nas populações mais atingidas. No entanto, é provável que a pandemia também tenha contribuído para evidenciar uma grave situação que já vinha ocorrendo há algumas décadas, desde que foi criada uma nova metodologia para mensurar o impacto das doenças na população mundial e nas diversas regiões e países, chamada de carga global de doenças. Ficou evidente que a depressão, a esquizofrenia, dependências químicas e demais transtornos têm um enorme impacto negativo na vida das pessoas acometidas, seus familiares e na sociedade como um todo. No Brasil, observamos um crescimento em dados que evidenciam a importância dos transtornos mentais como um dos principais desafios de saúde. O estímulo de possibilitar acesso a cuidados efetivos em saúde mental para todas as pessoas que estejam apresentando sofrimento ou transtornos mentais é enorme. Dessa forma, no Brasil, foi analisado também que a cada 4 adultos com depressão, apenas 1 recebe algum tipo de atenção em saúde mental, permanecendo padrão de prescrição de medicamentos. Vale ressaltar que a ampliação do acesso a cuidados em saúde mental pode ser efetivada com 4 tipos de ações: maior investimento de recursos financeiros para programas de atenção à saúde mental, aumento da formação de profissionais especializados, a capacidade de profissionais de saúde não especializados em saúde mental e desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, especialmente as que utilizam meios digitais para ampliar o acesso à atenção em saúde mental. O Brasil já conseguiu avançar em diversas das ações necessárias, principalmente aquelas relacionadas aos determinantes sociais, como o combate à pobreza e a qualquer tipo de discriminação.
Também avançou em sua política de saúde mental centrada nos direitos humanos e na atenção à saúde mental na comunidade. Além desses avanços, algo que pode ajudar também no combate à depressão é o sorriso. Hoje, em especial, é comemorado o Dia Nacional do Sorriso. Você já deve ter ouvido aquele ditado que rir é o melhor remédio. Então, esse não é apenas um provérbio popular. O sorriso realmente traz benefícios para a nossa saúde. De acordo com profissionais da área, o simples ato traz diversos benefícios, como ajudar na cura da depressão, aumenta a disposição física, alivia o estresse e diminui a ansiedade. Além disso, os médicos dizem que as gargalhadas proporcionam a liberação dos hormônios da felicidade no cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a oxitocina e a endorfina. Então, não deixe nunca de dar aquela risada, já que ela pode te ajudar em diversos aspectos, principalmente em ser uma pessoa alegre. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.